Os irmãos Monteiro pagaram e o dinheiro saiu ou não saiu? Vocês pagaram uma coisa que não era vossa, que não podiam pagar, que não tinham o direito de ficar com ela. Quem paga os 3 milhões e 500 do Afeland? Comprador de boa fé? Eu espero que o Estado santomense e cada um dos santomenses não tenha que pagar por causa dessas arbitrariedades que foram cometidas pelos nossos tribunais. Setembro de 2017, passados mais de 5 anos após a última decisão judicial, a luta pela conquista da cervejeira Rosema recomeça. O mandatário da Redux, Guilherme Pócer da Costa, apresenta um subestabelecimento com reserva que viria a ser revogado 3 meses depois, ou seja, em janeiro de 2018, ao advogado Mico João Bonfim, que através do mesmo introduziu no Supremo Tribunal de Justiça um recurso de revisão, pedindo, dentre outros, que se cumpra o despacho de devolução da fábrica Rosema proferido pelo juiz do Tribunal Regional do Lembá, Augério Amado Vaz, em 19 de abril de 2012. Para se fazer um processo de revisão, tem que se provar pressupostos. E a lei diz assim, só pode haver revisão de uma decisão anteriormente tomada, desde que se prove com novas provas, ou com a condenação do juiz, por exemplo, por corrupção. Mas a lei diz com novas provas, mas essas novas provas não é qualquer nova prova, porque se a prova podia ter sido apresentada na altura em que ela devia ter sido e não foi, já não pode utilizar. Além de ser extemporâneo, não tinha os fundamentos para a revisão. São duas coisas distintas. Um recurso pode não ser admitido porque ser extemporâneo, isto quer dizer, passou o prazo, vocês já não podem pôr mais nada. Acabou. Acabou. Encerrou. Não há nada que o possa fazer abrir. Mas, para além disso, não estavam alegados os fundamentos necessários para a revisão. Na sequência do recurso de revisão interposto pelo advogado Mico João Bonfim e independentemente de o Ministério Público requerer o indeferimento liminar do processo por este ter transitado em julgado em 29 de dezembro de 2011, o Supremo Tribunal de Justiça faz a distribuição do processo, cujo sorteio recaiu na pessoa do juiz Frederico da Glória como relator. Entretanto, 2 meses depois, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe, Manuel Silva Gomes Cravide, interpõe no Ministério Público uma queixa-crime contra o seu assessor, Justino Veiga, por alegada corrupção e aliciamento de magistrados com envelopes contendo dinheiro para alegadamente reabrir o processo da cervejeira Rosema. Um dos meus colaboradores teve um ato de tentativa de corrupção, tentando trazer para mim 2 envelopes contendo dinheiro, dizendo que era mandado por certas pessoas. Disse-me que tinha trazido 12 envelopes com 50 mil euros em cada um dos envelopes. Eu não vi os envelopes, porque nem sequer permiti que ele tirasse os envelopes da saca onde trazia. Nem sequer os vi. Não sabia que cor é que tinha o envelope. Repudiei automaticamente a atitude do meu colaborador e pedi a ele que devolvesse aquilo que trazia a quem eu tivesse mandado trazer. Na altura, o indivíduo não queria dizer a proveniência e por isso não sabia. Depois de muito mais tempo é que eu vim saber a proveniência, tanto mais que o meu processo está lá a enumerar esses factos todos. O crime de corrupção não é tentado. Existe crime de corrupção a partir do momento em que o corruptor
pega no objeto, valor, dinheiro, relógios e tal, e vai à pessoa que ele quer corromper oferecer-lhe. Só essa atitude já é crime, mesmo que a outra pessoa não aceite. Se aceitar, também comete outro crime, não é? Como sabe, para haver um crime de corrupção tem que haver corruptor e corrompido. É só um envelope, não é? E é o Delfim que me dá, na sequência de uma conversa que nós tivemos, nos termos da qual soubemos que o senhor Nino Monteiro, que era uma das pessoas interessadas no processo Rosema, teria dito que o presidente supremo na altura não conseguiria tocar no processo, porque afinal de contas a casa dele tinha sido paga pelo Nino Monteiro. Concordei então em chegar ao Silva e dizer-lhe aquilo que ele disse. Aliás, introdutoriamente disse-lhe assim: olha, eu não faço nenhuma questão de influenciar a decisão que o Supremo tiver que tomar, não é nada disso, mas eu venho cá porque fulano tal diz, afinal de contas, que tudo estarias inibido de qualquer tipo de pronunciamento por causa da questão da casa. Então, que dizia, nesse caso, está aí este valor que significaria, afinal de contas, isso, para te libertar do condicionamento que se dizia em relação à tua decisão. O caso Rosema é o caso mais polémico que houve no setor judiciário. Nós aqui somos 5 juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Eu sou o único juiz que nunca teve uma intervenção nesse processo. Há onde folhear as centenas de folhas que há naquele processo, não há onde ver uma assinatura do juiz Silva Gomes Cravido nesse processo. Por isso, eu desconheço tudo à volta desse processo. Em 27 de abril, a partir do Acórdão número 11/2018, o Supremo Tribunal de Justiça ordena a restituição imediata da gestão da cervejeira Rosema e que todos os bens penhorados e apreendidos na presente execução sejam entregues à acionista maioritária daquela firma, a Sociedade Angolana Redux, na pessoa do seu administrador, Mário Jorge Henriques da Silva Melo Xavier, ou de quem este indicar. Este acórdão do Supremo Tribunal de Justiça foi assinado pelos juízes Frederico da Glória, Manuel Silva Gomes Cravide e Maria Alice Vera Cruz Carvalho. O juiz Frederico da Glória é um juiz muito especial no nosso sistema de justiça. Mas a verdade é que é um personagem sui generis. É capaz da mesma coisa e do seu contrário. Eu acho que, com todo o respeito e sobretudo pelo cargo que exerce hoje, falta alguma consistência, eu não diria só jurídica, mas uma consistência moral, ética, firmeza, falta isso. Portanto, porque não se pode estar a dizer uma coisa, portanto, primeiro, ele foi cooptado pela doutora Alice, fizeram um despacho a revogar um acórdão aprovado por unanimidade por todos os membros efetivos do Supremo Tribunal de Justiça, e depois vota contra, e depois agora vota a favor. Quer dizer, como eu dizia há bocado, é uma valsa que eu estou convencido que mesmo os austríacos teriam dificuldade de dançar. E eu também experimento essa dificuldade, eu que não sou bom dançarino. Pese embora toda essa suspeita existente, portanto, relativamente a tais envelopes de 50 mil, não é? O Supremo Tribunal de Justiça é um tribunal de recurso. O Supremo nunca pode ordenar o que quer que seja diretamente. Portanto, quem toma as decisões de outras são, portanto, o Tribunal da Primeira Instância. O Supremo Tribunal não toma diligências para terceiros, nunca. É um tribunal de recurso. Portanto, há aí violações claras das regras processuais que só podem ser movidas naturalmente por corrupção generalizada.
Em 4 de maio de 2018, a maioria parlamentar do partido ADI aprova na Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe uma resolução introduzida pelos deputados do MLSTP-PSD, Aurélio Martins, Jorge Amado e Vasconcelos Guiva, e do partido ADI, os deputados Idalécio Augusto Quaresma e Levi do Espírito Santo Nazaré, para exonerar todos os juízes que decidiram devolver a cervejeira Rosema ao empresário angolano Melo Xavier. A resolução ordena que os juízes fossem aposentados compulsivamente e elege pela primeira vez 5 juízes conselheiros para o Tribunal Constitucional, designadamente José da Vera Cruz Bandeira, Carlos Olímpio Stock, Cótia Solange Menezes, Fábio Sardinha Espírito Santo e Jonas Gentil de Seita. 3 dias depois, com base numa providência cautelar submetida pela advogada Celise de Deus Lima, o juiz do Tribunal Regional de Lembá, António Bonfim Gentil Dias, decide, a partir de uma sentença, devolver a cervejeira Rosema à Sociedade Solnivan Limitada, pertencente aos irmãos Monteiros. Já havia suspeitas de envolvimento criminal na questão do prazo para o Guilherme interpor recurso praticado pelo Bonfim, que era o secretário e, sob a mando dele, fez. Já havia e há, as pessoas é que ainda nunca investigaram, isso é outra investigação a ser feita, o que é que foi feito do dinheiro depositado a título de custos judiciais do processo, quem é que se aproveitou dele. Em tudo isso, em meu entender, o Bonfim está metido, porque ele é que era o secretário judicial, ele é que controlava as contas dos cofres e desse dinheiro todo. Ora, o Bonfim aparecer como juiz de Lembá, tem que se ver por que razão, mas essa razão é evidente, é que naquela altura tinha que ser um juiz que fosse favorável aos interesses que estavam agora na mão de cima a decidir o processo. Situação de opinião. Agora, situação técnica crítica. O juiz de Lembá, juiz de primeira instância, nunca tem competência para revogar uma decisão tomada pelo Supremo. Nunca. Ele não pode revogar, porque o Supremo é a última instância. Está a perceber? Era a mesma coisa que o Presidente da República tomou uma decisão e o motorista vem dizer: eu não cumpro essa decisão porque não pode ser. Não pode. O erro do juiz Bonfim é um erro crasso. Como é que um juiz de primeira instância revoga uma ordem ou uma decisão tomada por um processo do Supremo? Não pode, não tem competência, não existe esta decisão. Mas em São Tomé, meu caro amigo, fazem-se leis de acordo com a vontade de cada um. Neste momento tratava-se do Ministério Público, pegando na vossa investigação, porque os jornalistas estão a ser sérios, e é o dever do jornalista, não é? Doa a quem doer, vamos esclarecer. Este é um trabalho meritório. E não é vossa intenção perseguir ninguém, nem esclarecer e historicamente repor a verdade dos factos. Agora, é um documento importantíssimo a recolha, porque nenhuma das autoridades fez essa recolha. Está a ser feita agora no momento histórico em que ela está a ser feita, mas pode ser argumento para que o Ministério Público São Tomense se debruce sobre essa situação, porque de facto houve muita gente que usou e abusou do direito, usou e abusou da corrupção, usou e abusou de uma situação que poderia ser clara desde o início. Com a exoneração e aposentação compulsiva dos juízes Manuel Silva Cravide, Alice Vera Cruz Carvalho e Frederico da Glória, a Assembleia Nacional elege Roberto Raposo, Eurídice Dias, Frederico Samba e Leopoldo Machado Marques, novos juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Nesta altura havia um recurso interposto pelo Ministério Público sobre uma fiscalização concreta da inconstitucionalidade de algumas normas que, no entender do Ministério Público, violavam alguns artigos da própria Constituição. E, neste sentido, fiz algumas diligências, que no direito nós chamamos de meros expedientes. A Redux pediu a confiança do processo, eu autorizei, depois a doutora Celise, que representava a outra parte, também pediu a confiança do processo, e, fim disto, eu entendi remeter o processo para o Tribunal Constitucional para fazer a apreciação
da fiscalização da constitucionalidade que havia invocado o Ministério Público. Esta foi a minha intervenção enquanto juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. A decisão do juiz Leopoldo foi uma decisão tipo Pôncio Pilatos. Epá, eu vou lavar as mãos disto, vou passar isto para o outro, porque a brasa está aqui muito quente e eu não me quero envolver. Não está mal tomada. Ele optou por tomar uma atitude que até se pode justificar. Bom, muito bem. Aí vocês estão a pedir inconstitucionalidade. Nós no Supremo não temos que apreciar a inconstitucionalidade, portanto vai o processo para o Tribunal Constitucional. A decisão que ele tomou pode-se justificar, pode-se admitir, porque o Ministério Público diz assim, epá, este recurso de inconstitucionalidade não pode ser admitido também porque já está fora de prazo. O Ministério Público entendia que havia inconstitucionalidade na interpretação que eles faziam da lei sobre precisamente a questão do prazo. O juiz Leopoldo pegou no processo e mandou para o Tribunal Constitucional. Esse processo foi distribuído à Sra. Juíza Conselheira Cótia Nizes Os Viegas, que, em tempo devido, elaborou o projeto de acórdão. Elaborado o projeto de acórdão, esse projeto foi distribuído aos conselheiros e comunicado ao juiz conselheiro e presidente do Tribunal Constitucional, que marcou a data para a realização da conferência. Chegados ao dia da conferência, os juízes reuniram-se. Houve o juiz conselheiro Jonas Gentil da Cruz, que alegou não ter tido tempo suficiente para estudar o projeto de acórdão, para apropriar-se dele e para ter uma opinião da decisão que estava conjecturada para o processo, para o caso, e pediu que houvesse a suspensão e adiamento da sessão, e esse pedido foi anuído por todos os juízes, ou seja, pelos 4 juízes conselheiros presentes. Do que sei, porque li o projeto de acórdão, esse projeto apontava para o indeferimento, ou seja, não dar provimento ao recurso de revisão extraordinário. Poucos dias depois do pedido de adiamento da conferência que iria decidir a apreciação da fiscalização concreta da constitucionalidade e da legalidade requerida pelo Ministério Público, através de uma resolução, a nova maioria parlamentar, saída das eleições legislativas de 7 de outubro de 2018, constituída por MLSTP, PSD e a coligação PCD, UDD, MDFM, revoga a exoneração e a aposentação compulsiva dos antigos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Gomes Cravide, Maria Alice Vera Cruz Carvalho e Frederico da Glória. A nova resolução parlamentar considera a anterior sobre as exonerações de ilegal e inconstitucional e, por isso, obriga a que os juízes conselheiros Roberto Raposo, Eurídice Fernandes Pina Dias, Frederico Samba e Leopoldo Machado Marques, nomeados pelo anterior Parlamento, cessem as suas funções enquanto juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça para dar lugar aos juízes anteriormente exonerados. A resolução orienta ainda a Assembleia Nacional para, num prazo de 30 dias, eleger novos juízes conselheiros para o Tribunal Constitucional. Na primeira decisão de demissão dos juízes, eles até podiam tomar. E eu, naquela altura, disse, está bem tomada, porque a Assembleia Nacional, e fartamos de discutir, fui insultado, tem o poder de tomar essa decisão, mas não tem o poder de aposentar compulsivamente, porque esse poder só podia ter sido tomado pelo Conselho Superior do juiz e não foi tomado porque não havia Conselho. A segunda deliberação já foi uma violência completamente. A Assembleia Nacional não tem os poderes para
tomar a sua iniciativa de nomeação de juízes. Não tem. Meteu uma inconstitucionalidade em cima de uma ilegalidade. Eles não podiam fazer isso. Se os juízes do Supremo podem ser demitidos e admitida a nomeação pela Assembleia Nacional, nada se dizia sobre o juízo do Tribunal Constitucional e nada se diz ainda. A lei do Tribunal Constitucional é que vem dizer isso. Portanto, está a ver, foram cometidas ilegalidades nesta última decisão da Assembleia a ocorrer com os anteriores juízes, por lá, Pascoal Daio. 14 de janeiro de 2019. 2 semanas depois dos antigos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, exonerados e aposentados compulsivamente, retomarem as funções, os mesmos decidem no Conselho Superior de Magistratura Judicial, entre outros assuntos, o seguinte: instaurar processo disciplinar contra o juiz António Bonfim Gentil Dias, em virtude de este ter contrariado e desobedecido o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Dar por fim à sua comissão de serviço como juiz de direito do Tribunal do Lembá e a sua expulsão como juiz de direito do Tribunal de Primeira Instância de São Tomé e Príncipe e nomear um membro do Conselho Superior da Magistratura Judicial, juiz José Carlos Barreiros, novo juiz do Tribunal Regional do Lembá. Há sempre fatores de influência. Eles foram logo nomear o José Carlos Barreiros, tirando de lá o Bonfim Gentil Dias que eles puniram. Porque o José Carlos Barreiros quase seguramente satisfaz melhor as pretensões do Conselho naquele tribunal. Após vários adiamentos, a maioria parlamentar constituída por MLSTP, PSD e a coligação PCD, UDD, MDFM garante a eleição de 5 novos juízes conselheiros para o Tribunal Constitucional, sem a participação do maior partido da oposição, ADI, que se demarca da decisão. O MLSTP-PSD indica 3 juízes: Maria Alice Vera Cruz Carvalho, António Refer Raposo e Carlos Olímpio Stock. O PCD indica Pascoal Lima dos Santos Daio e o MDFM-UDD indica Leopoldo Machado Marques. Logo no primeiro dia fez-se a redistribuição dos processos que estavam pendentes no Tribunal Constitucional e, de acordo com o sorteio que tínhamos feito na altura, a doutora Alice Vera Cruz era a número 2 e eu era o número 3. Logo no momento que ela se percebeu que o processo Razema estaria sob a responsabilidade dela como relatora, a doutora Alice Vera Cruz declarou-se impedida. Então, tendo declarado impedida, o processo saltava para o número 3, na altura era eu. No entanto, eu também declarei-me impedido. De acordo com o disposto da linha E do número 1 do artigo 122 do Código de Processo Civil, nenhum juiz pode exercer funções jurisdicionais contenciosas ou voluntárias quando se trata de recurso que não seja para o Tribunal Pleno interposto em processo no qual tenha tido intervenção como juiz noutro tribunal. Assim sendo, eu declaro impedido, enquanto juiz para o referido processo, remeta os presentes autos para a redistribuição. 8 de março de 2019. A posição, quer do Leopoldo, quer da Alice, até estão corretas, como eu vos dizia há bocado. O caso de um juiz ter intervindo na qualidade de juiz num processo, e depois vir a ter intervenção noutra qualidade, noutro processo, ou no mesmo processo como juiz. Ela declarou-se impedida e fez muito bem, porque ela tinha tido intervenção no processo no Supremo, não é? E o Leopoldo fez a mesma coisa, dizendo, não, eu já tive intervenção do processo no Supremo ao mandar o processo para o Tribunal Constitucional e, portanto, eu não toco nesse processo. Nos termos da lei estou impedido. O Ministério Público foi notificado como recorrente e veio o Ministério Público, posteriormente, opor ao meu impedimento, alegando que os fundamentos invocados não se enquadram na linha E do número 1 do artigo 122 do Código de Processo Civil, se requer que os autos sejam remetidos à conferência nos termos do número 2 do artigo 123 do CPC,
a fim de ser revogado o despacho de impedimento do juiz conselheiro, mantendo-lhe nos autos. Eu defendo a questão da admissão da incompatibilidade. Embora tendencialmente possa aceitar o argumento do Ministério Público, dizendo assim, alto, ele não tomou decisão nenhuma de fundo, isto é, ele não orientou o processo, ele limitou-se a ser como um secretário ou uma correia de transmissão, remeta-se para o Supremo, mas não, ele tomou uma decisão jurisdicional. O juiz Leopoldo, enquanto juiz do Supremo, ao dizer assim, admite o recurso para subir, tomou decisão no processo. Portanto, o Ministério Público não tem razão no argumento que diz. Discutida a questão, os juízes conselheiros decidiram, face à reclamação apresentada pelo digníssimo representante do Ministério Público, junto ao Tribunal Constitucional, em confirmar a distribuição inicial do processo ao juiz conselheiro Leopoldo Machado Marques, pelo facto, do mesmo modo, ter admitido o recurso de fiscalização concreta da constitucionalidade e da legalidade interposto no Supremo Tribunal de Justiça, sem tomar posição sobre as questões suscitadas no recurso, como precitua o artigo 122, número 1, a linha E, do Código de Processo Civil. Esta foi a decisão extraída da conferência em que os juízes conselheiros decidiram que eu permanecesse enquanto relator do processo. Está aí, confirmo as assinaturas dos presentes. Pelo facto de eu ter declarado impedido, não participei na conferência. A decisão foi tomada sem a minha presença. Comecei o meu trabalho para a elaboração do projeto do acórdão. Certo dia, o presidente do Tribunal Constitucional, Dr. Pascoal Daio, apareceu no meu gabinete com um projeto já elaborado. Eu confesso que não li, literalmente não li uma linha sequer, por motivo simples. O Dr. Pascoal, como presidente, não faz projetos. Uma semana depois eu concluí o meu trabalho, desloquei no seu gabinete, bati a porta e entreguei o meu projeto. O projeto de acordo em causa, eu deveria apreciar apenas uma situação, apenas uma. Ou seja, vamos esquecer tudo quanto aconteceu até aí. Eu apenas deveria apreciar a fiscalização concreta da constitucionalidade e da legalidade das normas que o Ministério Público entendeu que foram violadas, pura e simplesmente, nomeadamente 772, número 2 de CPP, 1096 de CPP, 771 de CPP, 6 e 7 da Constituição, e mais nada. O mais importante de todos, não quero com isso dizer que os outros não eram importantes, mas o mais importante de todos era o artigo 772, número 2, do Código de Processo Civil. O que é que diz o artigo 772, número 2? Que não é admissível o recurso passando 5 anos. Ou seja, tudo quanto eu deveria dizer reduzia-se apenas nisto. Era ou não era admissível admitir o recurso passando 5 anos? Se nós verificarmos, no caso da última decisão, antes do último recurso extraordinário, iremos verificar que transitou em julgado no dia 29 de dezembro de 2011. E a Redux interpôs o recurso extraordinário em setembro de 2017. Ou seja, a última decisão foi no dia 13 de dezembro de 2011. Transitou em julgado no dia 29 de dezembro de 2011. E a Redux só interpôs o recurso passados 5 anos, 9 meses. Estamos a falar em setembro, salvo erro, em 25 de setembro de 2017.
E o artigo 772, número 2, dizia que não é admissível recurso passando 5 anos. E passaram 5 anos, 9 meses. Logo, no meu entender, era extemporâneo. O recurso extraordinário interposto em setembro de 2017 era extemporâneo. De quem é a responsabilidade? Houve uma inação de uma das partes. Ou seja, tinham 5 anos para interpor o recurso extraordinário e só foi interposto 5 anos, 9 meses. O processo Rosema, quando subiu ao Tribunal Constitucional, subiu com efeito suspensivo. Não se pode introduzir nenhum expediente, nenhuma decisão, sem conhecimento ou autorização do juiz que está com o processo. No entanto, José Carlos Barreiro, que dispensa a apresentação, pelo seu passado, com uma folha de papel, decidiu, em despacho, entregar a fábrica ao Melo Xavier. Eu confesso que eu nunca vi este documento. Não sei que tipo de despacho ele fez. Um país sério e que estaria na cadeia. É crime este ato praticado pelo Dr. José Carlos Barreiro. O processo estava no Tribunal Constitucional, não é juiz de um tribunal regional que vai ultrapassar os poderes que não eram deles. Aqueles poderes ele não tinha. Está a perceber? No entanto, nada aconteceu a este senhor. Após o novo juiz do Tribunal Regional do Lembá, José Carlos Barreiro, ter ordenado a entrega da fábrica Rosema à Redux, o relator do processo da apreciação da inconstitucionalidade e ilegalidade, juiz Leopoldo Machado Marques, distribui o seu projeto de acórdão a todos os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional. Abriu o visto, não é? O Dr. Pascoal Daio deu o visto no dia 3 de maio de 2019, está aí a assinatura, como pode-se verificar. Nesta altura, o Ministério Público interpõe um requerimento de impedimento do Presidente do Tribunal Constitucional. O Ministério Público vem alegar que o senhor Dr. Pascoal Daio tinha sido advogado da JAR. Requer a declaração de impedimento contra juiz conselheiro presidente do Tribunal Constitucional, Dr. Pascoal Daio, nos autos de fiscalização concreta da constitucionalidade à margem referenciado, o que faz nos seguintes termos. O Dr. Pascoal Daio, atualmente presidente do Tribunal Constitucional, foi mandatário de uma das partes no processo e junta aí estes documentos. Assim sendo, o Dr. Pascoal Daio não poderia participar na conferência. A doutora Ceriza também interpôs um outro impedimento no mesmo sentido. O do Ministério Público foi mais reforçado porque juntou provas. E o Dr. Pascoal Daio recusa categoricamente, mentiu com todos os dentes que tem na boca, que em momento algum foi mandatário da JAR. Mas por que o Dr. Pascoal Daio diz, efetivamente, que ele não tinha sinais nos autos? É verdade que, quando fui verificar os processos que estavam no Tribunal Constitucional, já não tinha sinais do Dr. Pascoal Daio. Enquanto juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, eu pedi à secretária que copiasse todo o processo Rosema. Vou ver os processos de novo. E verifiquei efetivamente que o Dr. Pascoal Daio tem vários sinais nos autos. Esses sinais, na altura, foram subtraídos no Tribunal Constitucional. Isto é crime, minha gente. É crime subtrair processos legais, oficiais, nos autos. E eu posso vos mostrar aí todos esses documentos. Esta é a prova inequívoca que o Dr. Pascoal Daio efetivamente foi advogado da JAR.
Este documento trata-se de um subestabelecimento em que Afonso da Graça Varela da Silva, advogado com escritório na Avenida Marginal 12 de Julho, São Pedro, subestabelece ao Dr. Pascoal Lima dos Santos Daios, advogado com escritório na Rua de Moçambique, cidade de São Tomé, os poderes forenses que lhe foram conferidos pela JAR, Comércio Geral, Prestação de Serviço e Agropecuária Limitada, no processo 36/2007, que corre os seus trâmites no Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe e opõe a mandante Redux Limitada. São Tomé, 13 de agosto de 2010, assinado Afonso da Graça Varela da Silva. Na sequência do recurso de revista interposto ao Supremo Tribunal de Justiça pelo Redux, o que é que o Dr. Pascoal Daio pede aí? Ele vem dizer exatamente o que eu disse no meu acórdão, que se cumpra o que passou em julgado em primeiro lugar, com todas as consequências legais. Vamos ver outros sinais que o Dr. Pascoal Daio tem nos autos. Está aí? O Dr. Pascoal Daio pede que seja declarado impedido os juízes conselheiros Alice Vera Cruz e Frederico Glória por causa de um processo de crime de falsificação de certidão de notificação que corre os seus termos no Ministério Público. Na altura, corria os seus termos no Ministério Público. Confira a assinatura do Dr. Pascoal Daio. Há mais. Neste caso, o Dr. Silvestre Leite, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, manda notificar o Dr. Pascoal Daio na qualidade de mandatário da JAR. A notificar JAR, Comércio Geral, na pessoa do seu advogado, Sr. Dr. Pascoal Lima dos Santos Daio, com escritório nesta cidade. Como pode-se verificar, o Dr. Pascoal Daio acusa a recepção através da sua própria assinatura. Há mais. O Dr. Silvestre Leite, juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, manda notificar o Dr. Pascoal Daio. Como se pode verificar, ele foi notificado no dia 21 de março de 2011. Com seu punho, temos cá a assinatura. O Ministério Público tinha razão quando solicitou que o Dr. Pascoal Daio, presidente do Tribunal Constitucional, se declarasse impedido, que efetivamente há vários sinais, entre sinais, que comprovam efetivamente o seu exercício como mandatário da JAR no processo. Teve várias intervenções. O que é que levaria o Dr. Pascoal Daio a declarar que ele não tinha sinais? Simples. Esses documentos desapareceram nos autos. Desapareceram literalmente nos autos. Tive a preocupação de procurá-los, não os encontrei. O ilustre causídico Dr. Pascoal Daio esteve muito mal. Esteve muito mal do ponto de vista jurídico, mas esteve muito mal, sobretudo, do ponto de vista ético, moral. Mas esteve muito mal também porque ele é o último guardião da justiça e da liberdade nesse país. Ele é o presidente do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional é o último dos tribunais. É quando já mais nada funciona, ele é o último recurso. Ora, um juiz que é presidente, que tenha sido advogado, que tenha praticado um conjunto de atos substantivos no processo, não pode. Ele está impedido. Não se trata aqui de suspeição. Ele está impedido por lei de poder voltar a intervir nesse processo. E Pascoal Daio, com todo o respeito e admiração que ele sabe que eu tenho por ele, como jurista, como aluno, por termos frequentado em França pelo menos 2 das mesmas escolas, e ele sabe o respeito que eu nutro por ele, pelo conhecimento, pelo saber, pela dedicação como aluno, ele sabe.
mas eu não posso concordar com essa posição do Dr. Pascoal Daio. Nem o Daio, nem a mulher do Daio se fosse juíza, nem os filhos do Daio, nem os primos ou os tios, ninguém podia tomar parte neste processo, porque a lei diz cônjuge e seus descendentes ou ascendentes. Não pode. Ele interveio como privado, por circunstâncias da vida foi nomeado juiz, ele tem que lavar as mãos, ele nem pode tocar no processo, nem pode propor o visto, dizer, como Presidente do Supremo admitiu, ele tinha que passar a pasta imediatamente para outro colega. Ele sabe que comete crime. Está claro que o Dr. Pascoal Daio tinha interesses processuais, e isto ficou provado. Desde logo, os atos, os expedientes que ele foi praticando depois da conferência. Todos passaram a ter conhecimento no meu projeto, a intenção no sentido da minha decisão. Começaram a interpor impedimentos a todos os juízes conselheiros. Primeiro, requereram impedimento do Dr. Stock. De seguida, meteram do Dr. António Reffer. E, por último, o meu impedimento. O primeiro despacho que eu fiz, eu solicitei aos mandatários que, no âmbito da cooperação entre o tribunal e as partes, entre os mandatários, solicitei que as partes enviassem-me ou remetessem através do e-mail as alegações e contra as alegações que foram apresentadas. Logo, a Redux, na qualidade do seu mandatário, Dr. Guilherme Posser, deveria ter o conhecimento que a lei dava-lhe 5 dias para interpor o impedimento, no que diz respeito a mim. Ou seja, quase um mês depois é que aparece um requerimento a pedir o meu impedimento. É que a lei diz que são 5 dias que as partes têm para interpor o requerimento da declaração de impedimento. Ou seja, foi em 12 de abril, estávamos já meados de maio. No meu caso foi da véspera, no dia 22 de maio, é que veio requerer o meu impedimento. Qual é o objetivo? Simples. O objetivo era para impedir que fosse realizada a conferência. Normalmente são 5 dias, o presidente marca a conferência, uma semana marca a conferência. Já tinham passado 2 semanas, o Dr. Pascoal Daio não estava interessado em marcar a conferência. Nesta sequência, nós fizemos um comunicado. Eu repito, comunicado. Não fizemos requerimento como o Dr. Pascoal Daio interpretou. Nós fizemos um comunicado à presidência, dizendo que os impedimentos todos que foram apresentados eram extemporâneos. Assim, resumidamente, eram todos extemporâneos. E que, tendo em conta que o Dr. Pascoal Daio não está interessado em marcar a data da conferência, nós marcamos a conferência para o dia 23 de maio às 9h30. De acordo com o artigo 33, número 2 e 34 da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, viemos comunicar que reuniremos em plenária no dia 23 de maio, pelas 9h30. Ele recebeu, com seus sinais, no dia 16 de 5 de 2019. E o Dr. Pascoal Daio faz uma beleza de despacho. Com todo respeito, não digo mais do que isto. Porque o Dr. Pascoal Daio vem indeferir o requerimento. Mas quem fez o requerimento? Eu não fiz. Nós viemos comunicar, de acordo com o artigo 33, número 2 e 34 da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, decidimos marcar a conferência
para o dia 23. Foi levantada a questão do impedimento do juiz-presidente. O juiz-presidente não pode votar nessa deliberação. Não pode, uma vez que ele está em causa. Ora, mas isso não tem nada a ver com a competência do juiz-presidente de tabelar, isto é, de marcar para a conferência. Ele marca para a conferência e aí terá que haver a escolha entre um deles para presidir a sessão. Ou ele poderá presidir a sessão se não for para aquele julgamento. Imagine-se que há outros julgamentos a fazer, marca, porque numa sessão pode haver vários julgamentos, não é? De qualquer outras questões. Eles querem dizer o seguinte: nós marcamos a conferência porque o juiz está impedido, o juiz-presidente está impedido. Não, eles não podem fazer isso. Quem marca a conferência é o juiz-presidente. E o secretário tabela, depois notifica cada um dos outros. Agora, na deliberação a tomar, sim, o presidente não pode lá estar. Porque o presidente, enquanto presidente, é juiz também, e não pode haver voto de desempate, o que ia criar uma grande complicação, porque tinha que haver, a lei própria diz quem é o juiz, que em substituição do presidente tem que estar na reunião. Na ausência ou impedimento do presidente do Tribunal Constitucional, pode o vice-presidente marcar. Agora, a polêmica está o que é que se pode considerar ausência e o que é que se pode considerar impedimento. Ausência do presidente, porque o vice tem todos os poderes do presidente na ausência do presidente. A lei não limita os poderes do vice. Até porque notou-se que o conselheiro presidente tinha a intenção de não realizar a tal conferência. E isso, em bom rigor, é denegação de justiça. Se o projeto já está elaborado, não se percebe por que não se marca a conferência para decidir. Não se percebe. A lei apenas diz que é possível realizar a conferência desde que esteja a maioria. E que entre a maioria esteja presidente ou vice-presidente. E no nosso caso foi o que aconteceu. E nós realizamos no dia 23 a conferência. O que é que fizemos? Com fundamentos apresentados pelo Ministério Público, nós decidimos por unanimidade, declarar o presidente do Tribunal Constitucional impedido, pelos fatos já citados. É triste que alguns advogados da nossa praça prestam um mau serviço à comunidade, porque houve vários impedimentos que deram entrada no Tribunal Constitucional, segundo a lei orgânica, não permite interferência de terceiros. Ou seja, apenas as partes podem e devem ter interferência nos autos. Os terceiros não têm interferência. Eu não vou ler os nomes porque não vale a pena. Mas serão vários, cerca de 12, 13 advogados da nossa praça. Houve um até que pediu desculpa a um colega meu por ter nos feito mal, porque tinha consciência que não deveria ter feito, mas fez-o por necessidades financeiras. Apresentei o projeto e a votação foi por unanimidade. Em traços gerais, pelos fundamentos expostos, o Tribunal Constitucional decide julgar inconstitucional a interpretação normativa resultante do número 2 do artigo 772 do Código de Processo Civil, no sentido de admitir o recurso extraordinário de revisão, fora do prazo de 5 anos, por violação dos princípios de segurança jurídica, da proteção da confiança, de intangibilidade do caso julgado, íncitos no princípio do Estado de Direito Democráticos, consagrados nos artigos 6º e 7º da Constituição. B. Consequentemente, conceder provimento ao presente recurso, determinando a reforma da decisão recorrida em conformidade com o presente juízo de inconstitucionalidade. O Dr. Pascoal conseguiu publicar um documento que legalmente não haveria lugar no Diário da República, em que, em traços gerais, dizia que nós ocupamos as funções dele, nós não deveríamos, que este acórdão é nulo.
As únicas decisões que são publicadas oficiosamente no Diário da República, manda a lei, são os acórdãos do Tribunal Constitucional. A carta do Presidente, a deliberação do Presidente, estas questões não podem ser publicadas. Não têm dignidade e a lei não permite que elas sejam publicadas no Diário da República. Uma vez mais, o Sr. Dr. Pascoal Daio está a abusar, extravasando os poderes, julgando-se rei, dono e senhor. Aliás, eu se fosse diretor do Diário da República dizia, olha, meta isso no caixote do lixo, nem sequer lhe dava satisfações, porque não tem qualquer consequência. Não se devia ter publicado. Quando nós ordenamos a publicação do acordo no Diário da República, recebemos informações que a senhora ministra Ivete, doutora Ivete, deu ordem expressa à gráfica para não publicação do referido acórdão. Pois, a suspeita é por aí, meu caro. É porque permite-se coisas que são absurdas, são monstruosas. E alguém tem que estar... Eles não fazem isso inocentemente. Tem que haver pressão financeira, ou pressão política, ou situações de amizade, como nós chegamos aqui à conclusão. O Tribunal Constitucional não tem prazos de recursos. Não há prazos de recursos. O Tribunal Constitucional, o processo, o documento, a decisão, o acórdão transita automaticamente em julgado. Não há. Então vamos mais fundo a questão. Essa decisão foi tomada no dia 23 de maio de 2019. Só fizeram um novo acórdão quase 3 meses depois. E esta? Mesmo se houvesse prazo de trânsito em julgado, já teria transitado em julgado. Ou seja, o acórdão válido é este. Não é o outro que apresentaram depois da nossa exoneração, porque nós fomos exonerados para poderem apresentar um novo documento. Os juízes do Tribunal Constitucional, quer se queira, quer não se queira, não estão sujeitos à jurisdição do Conselho Superior da Magistratura, nem do... Isso pode parecer difícil de entender, porque os juízes do Tribunal Constitucional são juízes, porque a Constituição manda que sejam juízes, mas são independentes. Eles têm um mandato que cumprem eleitos. Terminado esse período, eles deixam de ser juízes e voltam outra vez deixam de ser juízes constitucional, como o Justino, como a Cótia, e voltam a ser juízes da carreira de origem, de primeira instância. Nessa matéria, o Conselho Superior tem jurisdição sobre esses juízes, mas nunca o Presidente Silva Cravide tem poderes para solicitar à Assembleia Nacional a instauração de processo disciplinar contra juízes conselheiros do Tribunal Constitucional. O mandato dos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, não é? Tem que ser cumprido. Vocês estão a ver onde é que é o absurdo desta situação. Estão a tratar juiz, mesmo que o juiz do Tribunal Constitucional, um deles, seja juiz de carreira, e nenhum deles é. O pedido do Presidente Pascoal Daio é um pedido ilegal e absurdo, não é? De ignorância da lei, ao pedir ao Presidente do Supremo. O Presidente do Supremo, mesmo que pudesse, tinha que mandar esse pedido para o Conselho Superior dos Juízes, porque o único órgão que pode disciplinar é o Conselho Superior, e não há Conselho Superior que tenha jurisdição sobre o Tribunal Constitucional. Uma vez mais, são erros atrás de erros de procedimento. E a Assembleia Nacional não podia, porque não há fundamento para isso. A Assembleia Nacional elegeu. Sabe quais são os fundamentos para a expulsão de um juiz? Gravíssimos. O juiz ter cometido um crime de homicídio, pode ser preso se a pena de prisão for superior a 8 anos, que é um crime de burla. Mesmo assim, os juízes têm que ser suspensos. Há um processo disciplinar e depois... Mas os juízes do Tribunal Constitucional vão ser julgados no Supremo Tribunal de Justiça por crimes cometidos. Não podem ser demitidos por esse efeito pela Assembleia Nacional. Eu não percebo porque é que isto na cabeça desta gente é assim tão confuso. O Conselho Superior da Magistratura não tinha competência de analisar o processo disciplinar. O Tribunal Constitucional não faz parte do Tribunal Judiciário. Nós não estávamos nem estão representados os juízes conselheiros no Conselho Superior.
E própria lei orgânica do Tribunal Constitucional explica a situação de disciplina, como é que se aplica. É resolvido mesmo no plenário do Tribunal Constitucional. Tudo isto que aconteceu foram expedientes, crimes, falcatruas para levarem a cabo os interesses pessoais. O último despacho que eu fiz acerca do acórdão, eu dizia que o processo deveria baixar para o Supremo Tribunal de Justiça para reformular a decisão 11 de 2018 de 27 de abril. E quem foi o relator deste processo? Dr. Frederico Glória. Ou seja, no acórdão, taxativamente, eu viso a decisão do Dr. Frederico Glória. E o Supremo Tribunal, que não tinha competência de abrir o processo disciplinar, indicou precisamente Dr. Frederico Glória para ser instrutor do processo. Está a perceber como é que a máfia funciona? O Dr. Frederico Glória nunca poderia ser instrutor do processo, mesmo que ele não estivesse visado no acórdão. Porque o Dr. Antônio Reffer era vice-presidente do Tribunal Constitucional. E, hierarquicamente, era superior que ele. E depois da nossa expulsão, quais são os juízes que foram nomeados? Amaro Couto era líder parlamentar de MLCP, que votou a favor da nossa destituição. Dr. Hilário Garrido, que já era jubilado por invalidez. Foi lá fazer o quê? Isto é comprou? Não, é máfia. Na minha perspectiva, o que esteve por detrás de todo esse episódio é aquilo que nós não desejamos, nunca desejaríamos para São Tomé e Príncipe. É a administração batuteira da justiça. E a administração batuteira da justiça levou a que o Tribunal Constitucional se transformasse na irrelevância institucional que é hoje. Os cidadãos que já têm pouca confiança na administração da justiça ficaram completamente incrédulos e transformou a instituição numa irrelevância institucional, fruto da administração batuteira da justiça. Após o Conselho Superior de Magistratura Judicial ter sancionado os juízes conselheiros António Reffer Raposo, Carlos Olímpio Stock e Leopoldo Machado Marques com a pena de demissão do cargo, a maioria parlamentar constituída por MLSTP, PSD, MDFM, PCD, elege Edith Tenjua, Hilário Garrido e Jesulei Patrick Lopes, que se juntaram aos juízes conselheiros Pascoal Lima dos Santos Daio e Maria Alice Vera Cruz Carvalho, formando assim um novo coletivo de 5 juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, que decide, por unanimidade, declarar a inexistência jurídica do Acórdão número 1/2019, revogando a decisão de 23 de maio de 2019. Os juízes determinam ainda que se deve expurgar o Acórdão número 1/2019 do acervo e do registro da jurisprudência deste Tribunal Constitucional e ordenam que o mesmo seja desentranhado e arquivado. O Tribunal Constitucional só tem uma única função: declara constitucional ou inconstitucional. Não tem outra função. Portanto, este acórdão, ele é ele próprio inexistente. Entendamos. Não tem esse poder. E depois não têm competência para mandar riscar ou exonerar o que... Não têm poderes. O único poder que o Tribunal Constitucional tem é o de declarar a inconstitucionalidade ou a ilegalidade por violação de lei constitucional. Não podem tomar nenhuma decisão que implique declarar a inexistência jurídica de qualquer ato jurídico. Essa competência é exclusiva dos tribunais da competência comum. Portanto, este acórdão é uma total burrice
O juiz do Tribunal Constitucional não podem mandar expurgar nada. Esta gente é que devia ter sido expurgada das decisões, porque eles não sabem as decisões que estão a tomar. O próprio Pascoal Daio disse que as decisões do Tribunal Constitucional não são suscetíveis de recurso. E já tinha havido uma decisão. E ele procedeu à revisão dessa decisão, produzindo outra. Ele cai numa contradição insolúvel, mas que ele vai ter de resolver. Porque ele disse que não é suscetível de recurso. Então, se não é suscetível de recurso, já havia uma decisão produzida pelo Tribunal Constitucional, ele faz outra, em que ficamos. Mas a lei resolve isto. O Código de Processo Civil resolve isto. Face a duas decisões contraditórias, prevalece aquela que transitou em julgado em primeiro lugar. Em junho de 2023 entra em vigor a Lei Interpretativa do Sistema Judiciário, apresentada na Assembleia Nacional pela coligação MCI-PS-PUM, aprovada por esta mesma coligação e a maioria parlamentar do partido ADI. Esta lei provocou a destituição em regime de reforma dos juízes do Tribunal Constitucional Pascoal Lima dos Santos Daio, Maria Alice Vera Cruz Carvalho, Amaro Couto e Hilário Garrido. Por causa de uma reclamação introduzida pela defesa da Sociedade Solnivan no Tribunal Constitucional, um novo coletivo de juízes, constituído por Cótia Solange Menezes, Roberto Raposo, Leopoldo Machado Marques, Lucas Lima e Jesulei Patrick Lopes, reunido em plenário, declara nulo e de nenhum efeito o Acórdão número 3/2019. Em consequência dessa decisão, a propriedade e a gestão da cervejeira Rosema deixa de pertencer à Redux, do empresário Melo Xavier, e passa para a Sociedade Solnivan Limitada dos Irmãos Monteiros. Enfim, sem fim. Aquele processo são processos de milhares de dobras, milhões de dobras. Eu atrevo-me a dizer bilhões de dobras. Ora, isto dá imenso dinheiro em custas. E foi realmente o momento em que os senhores juízes conselheiros fizeram festas e tocaram lata, porque nunca antes tinham visto tanto dinheiro nas suas vidas. Este dinheiro não entra para os cofres do tribunal para ser distribuído para comprar papel, para servir para o funcionamento, mas é para distribuir por emolumentos pelos juízes, que quem fixa os emolumentos eram os próprios juízes supremos. Tudo a querer faturar, o nosso sistema judicial todo ele é corrupto. Não se trata só de levantar suspeições. Neste momento tratava-se do Ministério Público pegar na vossa investigação, porque os jornalistas estão a ser sérios, e é o dever do jornalista.